Arsenal contra PSG, Newell's Boys contra o Huracan. Separei os dois melhores jogos dessa terça-feira e a gente vai analisar aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Uma coisa que já se vale destacar é que, logicamente, é uma diferença técnica dos dois jogos muito grande, né? Arsenal e PSG promete muito mais e, logicamente, vai ser melhor do que um Newell's Boys e Huracan. É, só que eu sempre separo dois jogos por dia, né? Esse Arsenal e PSG disparado melhor do dia. Eu cogitei São Paulo e Náutico, só que na Bet não tem linha de finalização nem nada para a Copa do Brasil nessa fase ainda. Então por isso eu selecionei o jogo do Newell's Boys, mas eu acho que seria natural, né? Por nós, a maioria de quem consome aqui o canal, eu, por exemplo, somos do Brasil, né? Então, o foco pro jogo do São Paulo vai ser maior, mas esse Newell's Boys e Huracan promete também. Tá, então a gente vai começar aqui por Arsenal e PSG, depois vai passar pelo jogo do Huracan. A gente vai olhar aqui as linhas, lembrando o meu critério de mínimo de odd 2. Se a gente selecionar três linhas envolvendo esses dois jogos, a gente fecha essa múltipla e se pegar mais alguma linha, a gente utiliza elas também, né? Eu tô com esse limite de três coisas para dentro de uma múltipla, tá bom? E a gente vai pegar individualmente todas as linhas selecionadas também. Queria destacar aqui de um dos jogos que eu comentei dessa segunda-feira, né? Do Udinese e Bolonha, eu avisei, cara. A odd tava boa para gol asiático no primeiro tempo. Só que o Bolonha é uma equipe muito. O Bolonha não, a Udinese é uma equipe muito defensiva, né? E justamente ficou 0-0. Enfim. As odds de resultado para Arsenal e PSG estão assim: vitória do Arsenal 2,15, empate 3,40, vitória do PSG 3,40. Eu diria que nesses últimos tempos, cara, esse é o momento em que o Arsenal chegou mais longe na Champions, talvez desde aquele auge ali do Henry, né, onde foi talvez o melhor momento da história do Arsenal. É, Acho que a última final de Champions, uma fase que chegou tão longe, foi naquela que perdeu para o Barcelona, se eu não me engano. Perdeu para o Barcelona, mas eu acho que, se eu não me engano, foi a que chegou mais longe, né? E essa de agora já tá na semifinal, a um passo da final. Esse é um jogão, eu diria que defensivamente o Arsenal é melhor. Só que é um PSG que tem um futebol jogado muito mais vistoso, né? Eu diria que em comprometimento, é, parte defensiva, bola aérea, o Arsenal é melhor. Só que bola rolando, jogo jogado, o PSG tem um futebol melhor. Eu diria que o Barcelona e o PSG são disparadas as melhores equipes em futebol jogado, futebol apresentado. Talvez depois deles, cara, o jogo da Inter de Milão também é bem interessante, tá? Mas Barcelona e PSG com toda certeza. O do Arsenal é um futebol mais efetivo, uma equipe que se defende muito bem treinado pelo Arteta, já um projeto de mais tempo, né? E vem colhendo os frutos nessa temporada. Sobre a odd de resultado, pelo jogo ser na Inglaterra, o Arsenal deve ser favorito mesmo, como a casa de aposta está tratando. Mas não sei se para 2,15, cara. Eu acho que tinha que pagar ele pelo menos um 2,30, 2,35, o PSG uns 3,20. Eu acho que tá um pouquinho mais esmagado do que deveria. Vai ser um jogo muito equilibrado. A grande questão é que o Arsenal é mandante, né? Mas é um PSG com um futebol muito bom. Tende a ser um jogão. Linha de finalizações. Olhando primeiro por um mandante, o Arsenal, olhando para primeiro tempo. O primeiro aqui é o Tierney. Não vale a pena. O Zinchenko também não. Lewis Kelly. Não. Não daria para pegar jogo tudo, né? O Timber dá. O Timber dá pra tirar de primeiro tempo e ir pra jogo todo e pagar a odd 2. Só que ele é lateral direito, não vale a pena. Ben White também não, Kivior também não, Saliba não. Então nas linhas do Arsenal, nada muito interessante. No lado do PSG agora, o primeiro que paga a odd 2 é o Zaire Emery. Para jogo todo valeria a pena, para primeiro tempo não. João Neves a mesma coisa. A partir do Beraldo dá para pegar jogo todo, mas são todos jogadores de defesa. Cara, a linha do Zaire Emery e do João Neves, pra quem quiser, dá pra usar, né? Mas pra primeiro tempo fora de casa eu não vou usar, não. Pra jogo todo eu usaria, primeiro tempo não. Linha de gol do Arsenal paga 1,20.
do PSG, 1,36. Linhas de faltas e desarmes agora. Ó, pagando odd 2. Odegar, só que o Odegar é um meio de criação, né? Ele é um meio campista. Eu gosto de pegar linha de falta de meio campista mesmo, mas de primeiro, segundo volante. O Odegar é o meio de criação. Não usa a 10, mas é o camisa 10 desse time do Arsenal, né? Ele usa 8, mas é o 10 do Arsenal. Então não vale a pena. Olhando para desarme agora, do Arsenal também. Também não tem nada que pague odd 2 não. No lado do PSG, jogador a fazer falta. Dembélé é centroavante, não vale a pena. Linha de desarme deve ser só o Dembélé também. Nem o Dembélé, né? Então o desarme também não está bom. Que mais? Linha de cartão, vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante para cartão no segundo tempo. Ó, do Arsenal 1,33, do PSG 1,36. É muito difícil o PSG tomar cartão, tá? Pode tomar nesse jogo, mas quando toma é raro disso acontecer. Chutes a gol, o PSG é zebra, mas também paga muito pouco, ó, só 1,16. Acaba que não tem nenhuma ilha boa nesse Arsenal e PSG, no meu critério pelo menos não. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, 1,82. Mas eu também não usaria, porque é um Arsenal jogando em casa com um sistema defensivo muito forte. E se o PSG empatar esse jogo, tá satisfeito também. Acaba que desse jogo, essas linhas simplesmente não vai usar nenhuma. Gol específico dá pra usar. Bom, daqui a pouco a gente olha o gol específico então. Vamos aqui pro jogo do Huracan agora. Newell's Boys de Huracan. Newell's Boys do Keylor Navas, do Ever Banega. E um Huracan que vem bem na Sul-Americana, já ganhou do Corinthians, por exemplo. Olhando pro Newell's, linhas de primeiro tempo. Primeiro que paga odd 2 é o Alejo Monteiro. Não. Ó, o Cuesta, que era do Botafogo, do Inter, do Bahia, tá no Newell's Boys, mais um conhecido, né? Cara, o Altamirano, se eu não me engano, ele é ponta, né? Mas eu tô em dúvida agora, então se eu tô em dúvida, não vale a pena usar. Ahn, é, não tem nada muito interessante não. Enfim. Mas tem um Altamirano que é ponta, não sei se é exatamente esse. Eu acho que não, porque a linha do Cuesta paga menos que a dele. E tem o Melgarejo, que eu acho que é meio atacante ou atacante, de uma equipe do futebol argentino mesmo. Só que não acho que seja esse, até porque tá pagando odd 4, né? Não faria sentido odd 4 pra um centroavante. Enfim. Olhando pro lado do Huracan agora, vamos ver se tem algo de odd 2. Primeiro aqui é o Christian Nunes, não conheço tão bem. Qual que é o primeiro que eu conheço aqui? Que eu conheço bem, né? Se eu ouvir falar esse nome, eu não vou usar, eu tenho que saber como é que é a característica do cara. E que pague pelo menos odd 2, né? Do lado do Huracan também não. Eu nem falei das linhas de resultado, né? Linhas de resultados estão assim: vitória do News 2,55, empate na odd 3, Huracão odd 3. O Newell's Boys é um time que tem jogadores com mais nome, né? Mas futebol apresentado, o Huracão vem há mais tempo sendo regular. Enfim, é um jogo que de fato o Newell's pode ser favorito por jogar em casa e ter bons jogadores, né? O Navas, o Banega, o Maroni, ex-Boca Juniors, né? Bom meio-campista, o Cuesta, enfim. Mas é um Huracan que vem sendo mais regular num período maior, né? Enfim, então linhas de finalizações não. Linha de gol, o Nils paga 1,44, Huracão 1,53. Cartão não vai pagar nada pra ninguém no segundo tempo direito, né? Primeiro tempo eu também não usaria, então não vale a pena. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, que eu não acho que seja o caso, mas paga de 2,67, mas na minha visão não vale a pena. Tem um time que tem um baita goleiro, que é o Newell's Boys, com Keylor Navas, enfrentando um Huracão organizado. Acho que é um jogo para poucos gols, inclusive. Então a gente não vai usar nada aqui não. Vamos para os gols específicos agora. Nesse Newell's Boys e Huracan, deixa eu pensar quem eu usaria. E se eu não gostar muito da linha das opções, né, dos caras para fazerem gol, eu só não vou usar. Queria destacar que a do Bolonha no jogo de hoje, a gente usou o do Orsolini fora da área. Eu tava vendo as estatísticas, ele deu um chute de fora da área que foi na trave, então chegou muito perto. Tá, enfim. Eu nem avisei, né, mas eu pedi pra você se inscrever no canal.
e ativar o sininho, que aí o YouTube sempre te manda os vídeos novos. Tô sempre trazendo as apostas, separando os dois melhores jogos do dia seguinte, né? Em relação ao momento que eu posto o vídeo. Enfim, nesse New Old Boys do Huracan, quem eu usaria, cara? Cara, eu acho que ninguém. Não usaria ninguém que eu confio, senão. Mas ó, vamos ver aqui as opções que teria. Ó, o Ábila de cabeça, ó, de 23, mas já tá indo para a reta final de carreira, né? No Huracan. Que mais? O Banega de fora da área, mod 15. O Cantilho de fora da área, mod 21. Mas nada que fizesse escolher essa linha. E aí no jogo do Arsenal agora, vamos ver se a gente escolhe alguma coisa. Arsenal e PSG, de repetindo, deve ser um jogaço. Tá bom. Por sinal, né? Eu acho que eu já comentei isso no canal. Mas chegou nessa fase decisiva de Champions, de fato, quatro timaços, né? O Arsenal e o PSG, a Inter e o Barcelona, dois confrontos muito equilibrados. Talvez o Barcelona hoje é bem favorito pelo momento atual, que a Inter de 2 semanas pra cá vem tropeçando muito. Mas é uma Inter que tem um sistema defensivo muito forte, pode dar muito trabalho de qualquer forma, né? E aqui Arsenal e PSG é muito em aberto. O Arsenal acabou de eliminar o Real Madrid e o PSG, depois do Barcelona, ter o melhor futebol do mundo. Enfim. é, Enfim. Confundido aqui, cara. Enfim. Eu falei enfim 3 vezes seguidas, caraca. Vamos ver aqui, linhas que eu selecionaria de gol específico nesse jogo. Cara, eu não gosto de pegar gol específico no Arsenal, tá? Porque não tem um fazedor de gols. Poderia ser o Havertz, mas o Havertz não sei nem se já voltou de lesão. Gabriel Jesus, a mesma coisa. Martinelli, ele é ponta. O Odegaard vem de trás. O Bukayo Saka também não tem esse faro do gol. E o Mikel Merino vem jogando improvisado como esse centroavante. Então, do Arsenal é difícil escolher alguém. No lado do PSG, teria o Dembélé, o Kvaratskhelia e o Doué, né? Então, assim, linhas que eu olharia e falaria são boas. Martinelli e Odegaard fora da área. É, principalmente o Odegaard, tá? O Odegaard fora da área. O Rice, pela moral, mas o Rice é um segundo volante, eu não usaria não. Mas o Odegaard fora da área, pra mim, é melhor do Arsenal. No lado do PSG, Kvaratskhelia de fora da área e o Doué de fora da área. Os dois, tá? Não vou nem falar o Dembélé porque ele joga de centroavante, então estar de fora da área é um pouquinho mais difícil, né? Enfim, então as opções aqui que eu usaria, dependendo da odd aqui que a gente vai ver. Odegaard de fora da área, Doué ou Kvaratskhelia de fora da área. Então as odds estão assim, ó. Ó, o Merino de cabeça, só odd 7, né? O Rice de fora da área, odd 11, depois daqueles 2 gols contra o Real, a odd dele tá baixa, né? Vamos ver se eu... Ó, o Saka de fora da área, odd 19, não é ruim não. Martinelli de fora da área, odd 19. Kvaratskhelia de fora da área, odd 12. O Doué de fora da área, odd 13. O que mais? O Odegaard de fora da área, só 8,50. Essa seria a minha linha favorita, cara. Ainda mais sem ter uma referência de peso lá na frente, né? O Merino improvisado, mas só 8,50. As melhores aqui é o Martinelli, odd 19, e o Bukayo Saka, odd 19. Ah, mas eu não sou um cara que tem esse faro do gol. Eu me arrependo até de ter escolhido o Orsolini. Eu sei que chegou perto, mas eu quero usar gol específico só pra cara que centroavante, tá? De preferência centroavante, o cara que seja, assim, se for alguém que vai fazer gol, que seja ele, entendeu? E assim, quando se fala de Arsenal e PSG, o Martinelli não é o primeiro cara que eu olho e falo, é ele que vai fazer o gol. Eu olho e falo, o Merino por jogar mais à frente no Arsenal. O Odegaard por ser esse cara de chegada à frente. O Odegaard nem tanto, inclusive. Falta um fazedor de gols no Arsenal, né? O Jokeres cairia como uma luva, né? O Jokeres do esporte. Já quando a gente vai pro PSG, é claramente ele Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Talvez essa seja uma carência do Arsenal.
jogadores de frente que sejam fazedores de gols e que tragam um impacto muito grande. O Martinelli e o Bukayo Saka são bons construtores, o Martinelli até tem um desequilíbrio bacana, mas não são caras que dão esse medo que o Kvaratskhelia, o Doué e o Dembélé dão em relação a Martinelli, Saka e Mikel Merino. Enfim. Então, um gol específico eu não vou usar nada, mas a melhor aqui pra mim é o Martinelli. Ou o Bukayo Saka, dependendo da sua escolha. Tá bom? Mas eu não vou usar nada, não. Então acaba que hoje, para essa terça-feira, envolvendo esses dois jogos, tanto o Arsenal e PSG, quanto o Newell's Boys e o Huracan, não tem nenhuma linha boa no meu ponto de vista. E olha que eu nem sou tão exigente. Então, por ser uma odd 2, quem quiser dá pra arriscar principalmente o Zaire Emery e o João Neves, né? Que nem a gente viu aqui pagando odd 2. A falta do Odegaard pagando odd 2 também, por ser um cara de meio de campo. São linhas que dá para usar, mas que não gostei tanto. Então não vou forçar nelas não, tá bom? No geral é isso. Então acaba que para essa terça-feira não temos linhas, nem linha simples, nem gol específico. Faz parte. Não adianta nada forçar pra rasgar dinheiro, né? Então ter que saber quando ir e quando não ir. Dessa vez optei por não ir nessas linhas. Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá, então deu para analisar esses dois jogos. Com essas ressalvas então desse Arsenal e PSG, linhas que eu não usei por alguns detalhes, mas que, por exemplo, o João Neves e o Zaire Emery, um chute de cada um paga pelo menos odd 2 chutes no primeiro tempo, né? E uma falta do Odegaard e gol específico para quem quiser o Martinelli ou o Saka. São linhas que estão pagando bem. Então vai dar a sua escolha. Eu não vou usar esses gols específicos porque não são caras que são fazedores de gols. E essas linhas simples, assim, de odd 2, o Odegaard é um cara mais avançado de meio de campo, por isso não usei a falta dele. O Zaire Emery e o João Neves são meio campistas, como visitantes, não são nem um camisa 10, como é o Odegaard, por exemplo. São caras de construção no meio de campo. Se fosse para jogo todo, eu usaria. Para primeiro tempo, não. Beleza? No geral é isso daí, mas esse Arsenal e PSG promete ser um jogaço, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!